Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Silvinha, nós temos um convidado super especial aqui hoje, né? Que veio de longe. Veio lá de Goiânia, o Dr. Frederico Nacruti. Ele é médico cardiologista e veio lá de Goiânia aqui pra gente conhecer a gente aqui, dar uma entrevista, falar um pouquinho sobre menopausa e com relação da nutrologia aí. Mas não é só cardiologista, não. Ele é danado, ele é jovem, bonitão, vocês vão ver aí no vídeo, acompanhem com a gente aqui. E ele tem várias especialidades aí. Inclusive, nós já estamos fazendo uma consulta em off aqui, gente, aproveitando o tempo. Bom dia, doutor Frederico. Bom dia, Bia. Bom dia, Silvia. Muito obrigado. É uma honra estar aqui nessa bancada, né? É uma honra. Eu já ouvi muito esse programa na viagem. Meus pais moram em Jataí. Sim. Eu tenho parentes aqui. Meus padrinhos de batismo são daqui de Rio Verde, então tem um carinho especial. Tem muitos amigos aqui em Rio Verde. Então é uma honra estar aqui, poder esclarecer. Eu sempre falo, a educação médica nunca é demais, né, para os ouvintes. É verdade. Nossa, e você seja muito bem-vindo. Pra gente é uma honra recebê-lo aqui, principalmente sabendo que ele veio só pra participar do Papo Calcinha, né? Pois é, saiu cedaço lá de Goiânia pra vir pra cá. Doutor Frederico, conta pra mim um pouco das suas especializações. Então, primeiro eu nasci dentro de uma farmácia de manipulação, né? Minha mãe é farmacêutica bioquímica, super estudiosa, teve farmácia de manipulação por 40 anos, então já fui moldado, né, dentro de um ambiente de bioquímica. Então já fui cresci dentro desse ambiente. A minha mãe foi da seleção goiana de vôlei profissional, eu joguei tênis até quase federal, então a gente tem um ambiente de atletas. Meu pai é renal crônico a vida inteira, transplantado, então tem um paciente crônico dentro de casa, né? Então eu já fui moldado, eu nasci querendo fazer medicina. E durante a faculdade eu comecei a intensificar meus treinos e aí eu fiquei na dúvida se eu ia fazer medicina esportiva ou cardiologia. Eu queria salvar vidas, mas eu queria também trabalhar com atletas, porque eu sempre fui atleta. E outra coisa, durante a formação tradicional, sempre estudei muito endócrino, eu gosto muito da área de fisiologia do esporte e sempre acompanhei o professor Dr. Antônio Carlos Minuzzi, que é um cara fantástico, professor da Johns Hopkins, é um cara que me ensinou tudo e para minha mãe sobre terapia bioidêntica, né? A terapia bioidêntica na menopausa, ela veio para revolucionar, né? Porque antes a terapia era feita por hormônios sintéticos, hormônios equinos, então aumentava o risco cardiovascular. Sim. E a gente sabe que o estradiol é o hormônio master da mulher. Ele é o hormônio que já são catalogados, Bia, mais de 2.100 reações no organismo feminino em relação ao estradiol. Que isso, então é muita coisa. Principalmente, né? No sistema cardiovascular. Então eu, como cardio, eu tenho que ser um guardião, né? Eu tenho que ser um protetor das artérias, né? Que 80% do nosso corpo é de artérias, né? Dá a volta ao mundo, né? Os nossos vasos. Então o estradiol é extremamente cardioprotetor. Minha mãe começou a manipular na década por volta de 99, 2000 os bioidênticos. Então a gente começou a estudar, a gente já estuda isso há mais ou menos uns 20 anos, juntar minha mãe e eu, e a gente sempre estudou isso. E para finalizar, pra gente ter essa visão holística no consultório, eu terminei agora, na pandemia, eu sabia que o brasileiro ia engordar, né? Porque foi tolhido de sair de casa, né? Então, a média do brasileiro foi 6 quilos, né? Então, eu fui fazer nutrologia no Einstein. Então, tem além da cardiologia tradicional, essa vivência em casa, né? E terminei nutrologia agora no Einstein. Cara, é fascinante. A gente sabe que consegue mudar a vida de uma pessoa mudando os hábitos. E essa junção sua, então, foi pro bem da paciente, principalmente da paciente mulher. Perfeito. Principalmente em nutrologia feminina. Hoje é o meu consultório, o carro-chefe. Hoje é a prevenção, é a visão holística, é a medicina. A gente chama de medicina de precisão. Sim. Eu não posso errar. Eu não posso errar porque eu não tô pensando. Cuidar de você, Bia, jovem, é fácil. Agora eu quero saber da Bia daqui 20 anos. Como é que ela vai estar? Como é que vai estar a Bia com 70 anos? Mas como é que então vai eu tenho que começar agora. Hoje, a gente sabe, a jogada da menopausa é prevenir que ela chegue. A gente sabe que quanto mais precoce acontece a menopausa, maior vai ser a mortalidade por todas as causas. Maior a chance de diabetes, de síndrome plurimetabólica, de doenças degenerativas, quanto mais precoce for a menopausa. Então, a jogada é a gente retardar a menopausa na mulher.
Muitas mulheres devem te procurar. Bom, mulheres não, homens em geral também devem te procurar, né? Nessa área da nutrologia, pra quê? Não só por questão de saúde, mas por estética também. Porque hoje eu noto que, assim, as pessoas estão muito mais preocupadas com a aparência. Você falou, inclusive, da pandemia aí. Realmente deu um boom aí, né? Em relação a pesos, medidas, essas coisas. Mas as pessoas também ficaram mais conscientes. Você não notou isso? Sim. Os vírus, né? A gente sabe, e a população em geral deve saber, que quanto mais inflamado, maior sua circunferência abdominal, maior vai ser a chance de proliferação de patógenos. Você vai estar aberto a vírus. Quando você estimula a musculatura, você tem liberação de mioquinas que geram uma blindagem, um escudo contra invasores. Os pacientes mais graves da Covid-19 eram os que tinham maior obesidade, maior inflamação, pacientes que não se cuidavam, pacientes que tinham maior estresse oxidativo nas células. Era um resort, era um hotel pro vírus se hospedar. É verdade. Teve até estatísticas, estudos falando sobre isso, né? Sim, os né? pacientes com sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, eles eram mais suscetíveis a contrair e também ficariam mais graves, né? Doutor, e Frederico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente o que acontece com o organismo feminino quando, na pós-menopausa, né? O que acontece com esses hormônios? Excelente pergunta. Então vamos lá. A mulher tem os seus ovários que produzem óvulos e são estimulados pela hipófise, né? Folículo estimulante, o FSH e LH mandam informação para as gônadas, né, sexuais, que no homem seriam os testículos. As mulheres, durante a fase ovulatória, né, o menarquime, a menarca, o início da menstruação, a primeira menstruação. O menarquime seria o período reprodutivo da mulher, que é a produção de óvulos. O grande problema é que a mulher tem óvulos contados. Existe uma contagem, né? E infelizmente vai ter um dia que irão acabar esse número, né, de óvulos, e aí acontece uma disruptura entre a hipófise e as gônadas. Então aí ela começa a diminuir a produção do estradiol e da progesterona, que são os dois hormônios sexuais. O estradiol, o master, a progesterona secundária, mas eu vou falar mais pra frente dos sintomas que cada um causa. Então, quando começa a acontecer essa diminuição, aumento do FSH e do LH, a mulher começa a entrar no climatério. Ela vai ter que começar a espaçar os ciclos menstruais. Doutor, eu tô com um mês que vem a menstruação, no outro mês eu não tenho mais menstruação. Eu tô começando a ter ondas de calor, sintomas vasomotores. Tudo isso, Bia, pode acontecer mesmo com exames laboratoriais normais. Por isso a clínica, pessoal de casa, se você vai em médico que fica analisando demais só exame complementar e não coloca a mão em você, não faz exame físico, não faz uma boa anamnese, fuja. Ele tá querendo só te laçar pra te colocar alguma coisa, pra te induzir a gastar dinheiro. E a ética médica diz que o bom médico deverá desonerar. A consulta é o preço que o médico vai colocar, mas dentro do consultório ele não vai te cercar pra no final ficar caro. Ele vai desonerar, ele vai mostrar o caminho pra você não gastar dinheiro. Porque eu sempre falo, todo dia vai sair de casa uma pessoa querendo um milagre e um milagreiro pra vender esse milagre. É verdade, você tem toda a razão. E doutor, daí também vem a diminuição da libido, isso. Então, a falta de apetite sexual. Excelente pergunta, Silvia, fantástico. Então vamos lá. A mulher, o estradiol é um hormônio master que está relacionado com mais de 2.000 reações no organismo. E vamos lá, então isso aqui daria pra gente ficar 8 horas conversando. O estradiol, ele tá relacionado com plasticidade neuronal, ele é cérebro protetor. Por isso que a mulher começa a ter declínio cognitivo, a memória começa a ir falhando, né? O estradiol, ele tá relacionado com o sistema cardiovascular, ele libera óxido nítrico nas artérias, por isso que os sintomas são muito vasomotores, porque ele não relaxa as artérias. Todo o sistema, a maioria das nossas reações estão relacionadas pela vasodilatação. Então, se eu não tenho vasodilatação, por exemplo, dentro dos meus olhos, eu não tenho lubrificação, produção de lágrima. Se eu não tenho vasodilatação no epitélio vaginal, eu não tenho lubrificação íntima. Então a mulher fica frígida, ela começa a ter secura, ela vai ter dispareunia, ela tem dor no ato. E aí
gera uma disruptura no casal. Emotiva, total. E a falta de desejo também, né? Nem vontade ela tem mais. Como dói, lógico que tá relacionado, o estradiol tá relacionado também com a libido no córtex frontal. Toda a testosterona, ela vai derivar em estradiol. Então a mulherada se banha de testosterona achando que vai ter toda 99% da sua testosterona, querida, vai virar estradiol via aromatase. Então vai ter esses sintomas de vasomotores, ondas de calor. Imagina se eu não tenho vasodilatação na pele. Eu já não imagino, eu já tenho. Se você não tem vasodilatação na pele, você não consegue controlar a sua temperatura. E aí no momento que você precisa estar tendo sudorese, você não tem. Aí passa um pouquinho, você tá num ambiente controlado, vem aquele fogacho. Os fogachos estão relacionados, pessoal, com isquemia cerebral. Então, a menopausa está relacionada com maior mortalidade cardiovascular. Quando a gente pega a mulher no MENACM, voltando no período reprodutivo, a mulher morre 50% menos que o homem. Então, 50% menor a mortalidade da mulher durante o período reprodutivo. Quando ali do nada, nas curvas de mortalidade, do nada a mulher faz um exponencial. A hora que você vê ali 45, 50, 55 anos, o que aconteceu ali? O que é? Acabou o estradiol, acabou o hormônio master. Eu falo para as pacientes, pro marido, quando vai o marido, porque eu faço muito equalização de casais. O marido tá querendo brigar, né, com a mulher, não entende o porquê. Então, maridão, você tem que entender que seria mais ou menos a mesma coisa de te castrar, né? Como é que você ficaria sem os testículos? Então, pensa muito bem nisso antes de você brigar com a sua esposa. Procure um especialista, né? A esposa tá cheia de sintomas, indisposta. Aí a falta da progesterona. Falei bastante do estradiol, que também tá relacionado com poder antioxidante, anti-inflamatório, controla a insulina. Então, o estradiol é um hormônio master da mulher. Já a progesterona, que é liberada à noite... Por que ela é liberada à noite? O estradiol é um hormônio excitatório da manhã. A função dele, então, é essa função excitatória. Que traz bem-estar. Bem-estar, alegria de viver. Por isso que a mulher entra em depressão, ela fica mais chorosa. Ela tem maior labilidade, instabilidade emocional, humoral. Né? Não é à toa que... E o estradiol, ele pode ser usado, por exemplo, eu tenho 43 anos e eu já sinto alguns sintomas desses que você tá falando aí. Eu também. Não é? É relativo, doutor, a mulher começar com 40, 45, não tem uma idade necessária. Cada corpo é um corpo ali. Tem a questão da hereditariedade também, porque a minha mãe, ela entrou na menopausa com 39. Precoce, minha com também, 39. é verdade. E eu tô com 43 também. Vocês são ótimas. Vocês têm uma perspicácia muito boa. Então vamos lá. Depois vocês me lembrem de falar sobre a progesterona. Ok. Mas vamos lá. Quais são as causas de menopausa? O porquê da menopausa precoce? Estudos em gêmeas univitelinas mostram que a genética é fator não modificável. Você não muda sua mãe, você não muda seu pai. Então a genética é clara que vai acontecer. Mas o estilo de vida durante a vida, isso, pessoal, estudo em gêmeos idênticos univitelinos são os melhores estudos. Porque mostra, se essa mulher aqui, ela teve as irmãs, essa aqui teve menopausa mais precoce do que essa. O que ela fez? Ela fumou? Ela usou o tabaco, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos do cigarro, gera um estresse oxidativo no ovário. Então vai atrapalhar essa gônada. Outra coisa, álcool, sedentarismo, comida ultraprocessada. Então o estilo de vida, Bia, o estilo de vida da mulher está relacionado com a saúde mitocondrial. São vários fatores, então, que engloba genética e principalmente estilo de vida. A saúde, o estradiol, ele vai depender muito das mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia dentro da célula. Então, se você não cuida das mitocôndrias, se você não faz atividade física, se você não dorme 7, 8 horas por dia, se você consome um alimento ultraprocessado, se você
tem um organismo inflamatório, mulherada. Enquanto você tá grudando gordura no bumbum e na perna, ok, você tá saudável. Mas a partir do momento que você muda seu fenótipo pro fenótipo masculino e começa a grudar gordura na região visceral, aí que tá o problema. Aí você vai começar a inflamação, resistência periférica à insulina, produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, relacionado com doença cardiovascular, câncer e doença neurodegenerativa. Então, o estradiol baixo, ele causa tudo isso que você acabou de me falar agora. Perfeito. Ele tá relacionado com múltiplos sistemas. O estradiol, ele tá relacionado com o metabolismo da glicose. Ele Então tá quer dizer relacionado... que por isso muitas mulheres têm diabetes. Perfeito. A mulher perde metabolismo basal depois que ela começa a ter declínio do estradiol. Você perdeu o metabolismo basal, tudo que você vai comer é aquela mulher slow burn que vai no consultório. Taxa metabólica basal muito baixa. Ela olha pra comida. Doutor, eu olhei pra comida e eu engordei. Eu não era assim. Eu não era assim. O metabolismo basal da mulher, ele decai de 10 a 15% no momento que o estradiol começa a declinar. E aí, começa, por isso que como ele está relacionado com o metabolismo energético, homeostasia metabólica, todo o metabolismo da mulher vai ficar alterado com o declínio do estradiol e da progesterona, principalmente do estradiol. Pra mim repor esse... Desculpa, amiga. Pra mim repor esse estradiol. Eu tô aqui, tenho uma vida normal, nunca me preocupei, né? Comecei a sentir os sintomas. Do nada. Nosso ouvinte tá lá ouvindo. Falou, nossa, mas já tô aqui sentindo isso, mas nunca me preocupei em ir lá e fazer uma reposição hormonal ou cuidar ou fazer exame. O que ela pode fazer, doutor Frederico? Primeira coisa, procurar um especialista sério. Um especialista que tá pensando a longo prazo. É, porque não é tão simples assim, né, doutor? Não é aquela coisa clássica, vamos repor hormônios, não existe, é bem assim. É claro que com a mudança da terapia, igual eu falei pra vocês, na década de 80, década de 90, os hormônios eram equinos. Bia, o que você tem a ver com uma égua? Nada a ver. Nada a ver. O que a mulher tem a ver com uma égua? Aí eles arrumavam o estradiol equino. Pensa em chave e fechadura, receptor e o hormônio. Tem nada a ver estragar a densidade de receptores. Isso aí é outra coisa. Nós temos receptores. Temos que cuidar dos receptores do estradiol na célula. Então, na década de 90 começaram os hormônios sintéticos que também aumentavam o risco cardiovascular. Então você aí que está usando o tipo anticoncepcional, Ceci, Angelique, Natifa, pelo amor de Deus, vai aumentar seu risco de coagulação. Porque onde que eles são metabolizados se você toma via oral? É no fígado. E no fígado que fazem os fatores de coagulação. Então a gente passou por uma pandemia de um hormônio protrombótico, de um vírus protrombótico, perdão. E ainda você usa um medicamento sintético que vai passar pelo fígado, você vai estar muito mais suscetível a ter uma trombose. Então, depois de 2000, e minha mãe, graças a Deus, foi pioneira nisso, porque ela não poderia usar, ela tem uma mamografia BIRADS 3, que tinha displasias, mas não tinha história de câncer. Ela começou a estudar sobre isso, Bia, sobre hormônios idênticos, bioidênticos, isomoleculares. Hormônios que têm a mesma chave para a fechadura do estradiol nas células. Então ela foi percursora mesmo nesse. Minha mãe foi pioneira, né? Minha mãe, doutora Marina, um abraço para ela, um beijo, mãe, te amo. Você foi pioneira no estado, né, em terapia bioidêntica, e isso ajudou milhares de mulheres. A cardiologia hoje, que é super cética, que na década de 90 falava, terapia de reposição hormonal aumenta risco cardiovascular. O estradiol aumenta câncer. Pelo amor de Deus, pessoal. O estradiol, ele pode alimentar um câncer hormônio dependente. Por isso, o especialista. Por isso que você vai no especialista para saber se você pode, se você tem contraindicação relativa ou se você tem contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal. É porque é que nem o senhor falou, tem que ir no especialista para ver as contraindicações, né, doutor? Porque cada mulher, ela vai ter, vai ser precisa uma receita, entendeu? Bia, 70% do meu consultório hoje é eu tentando salvar alguém que foi massacrado, que induzido, foi machucado a um médico milagreiro. 70% do meu consultório hoje é a iatrogenia médica. Daqui 10 anos, por exemplo, a minha opinião, daqui 10, 20 anos, a inteligência artificial vai substituir o médico, porque o médico não põe a mão no paciente.
É verdade. Hoje em dia, tem alguns formandos que nem olham na cara do Você paciente. vai no médico, eu vou no médico, eu fui paciente a vida toda, meu pai foi renal crônico a vida toda. Você vai no médico, o médico não olha na sua cara. Ele tá nem aí, ele tá preocupado se vai comprar boi final do mês, se ele vai ter Porsche no final do mês, quantos chips ele implantou, se ele vai ganhar dinheiro fora do consultório, enquanto outra pessoa aplica alguma coisa na sua veia, entendeu? Essa medicina vai ser substituída pela inteligência artificial. Qual que é o poder da medicina? É a empatia. É você cuidar, você ouvir o paciente. Contato, é o TET, né? Você ter essa vocação para ter paciência e não ficar só pensando no financeiro. A Bia chegou aqui no meu consultório, o que será que eu vou colocar? Então, 70% dos meus pacientes hoje, Silvia, no meu consultório, são de mulheres que foram ludibriadas, que queriam um milagre, queriam ter uma mudança do corpo estético, por exemplo, em rápida velocidade e estão pagando o preço por isso. Entendeu? E paga mesmo. Paga né? muito caro. Então, por isso, o especialista, para ele ser o balanço, né? Para ele ter esse equilíbrio para falar: olha, você não tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal, vamos prevenir que chegue a menopausa. Você ainda não está na menopausa, né? Eu não vou passar hormônio para todo mundo pensando em fins lucrativos. Isso aí não é medicina. E o nível seria que nível de estradiol hoje básico? Mais um motivo. Fantástica pergunta, Bia. Você tá sendo assim espetacular. Seguinte, não existe nível. Eu tenho pacientes que são atletas de ponta, que têm libido excelente, que você vai dosar a testosterona, tá em 200, 300, que seriam níveis abaixo da normalidade. Mas quando você dosa, você tá vendo o nível sérico do hormônio. Eu quero saber se ele tá em nível intracelular. E nenhum exame vai me dar isso. Por isso que eu repito e falo: se você vai em médico que fica baseando você em exame complementar, epa. Ele não perguntou dos meus sintomas, a clínica. Silvia, a sua clínica é soberana. Você dorme, Silvia, você tá dormindo bem, você tem um sono de qualidade, doutor, não fala de você mim, tem não. disposição. Eu sou uma bomba ambulante. Eu vou cuidar de você, Silvia. Esse encontro eu sou aqui, fumante, eu sou acima do peso. esse encontro aqui, essa vinda minha aqui no verde não foi em vão. Ela teve um motivo, Teve. Teve? Eu não sei como é que eu não tive uma morte súbita ainda. Eu vou resolver isso, Silvia, eu vou cuidar de você. Olha, galera, fiquem ligadinhos aí, a gente vai pro intervalo rapidamente, mas nós já voltamos aqui porque o papo tá muito bom, viu? Fiquem ligadinhos. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, sexta-feira, gente, com o Dr. Frederico. Frederico Nacruti. Eu não ia nem falar o Nacruti, porque o Dr. Frederico, ele já é tão imponente, né? Que Frederico é um nome imponente, não bonito, é? Né? Não é igual o Caléo, não é? Frederico é um nome forte, né? É um nome Frederico. forte, é verdade. Bom, o Dr. Frederico, para quem não conhece, gente, é cardiologista e nutrólogo na cidade de Goiânia, conciliou aí as duas especialidades para quê? Para melhor nos atender. Atende aí todo o público, tanto masculino quanto feminino. Até vou fazer essa pergunta aqui agora, porque quero saber se atende adolescente também. Se o adolescente ele já pode ir, né? Porque hoje a gente vive uma geração de obesos, né? Então, qual que é a idade, né, Silvinha? Será que eu posso levar meus adolescentes? E eu que tenho uma menina, quero saber quando que ela começa nessa parte de prevenção também, né? Então assim, olha, gente, o programa hoje tá excelente. Então, se você não ligou o rádio, tá ligando o rádio agora aí, ó, fiquem ligados que o Dr. Frederico tá aqui hoje esclarecendo aí, ó, várias coisas pra gente em relação à nutrologia. Doutor, a gente já vou emendar essa pergunta aqui que eu falei, esse comentário. Eu tenho 2 filhos adolescentes, jovens já, né, de 22 anos. Eu já posso levar ele numa consulta com um nutrólogo pra saber esses níveis de hormônio, tudo, porque assim, parece que é uma geração tão xoxa, minha geração era mais ativa. Nossa geração. Não é verdade? Então, parece que nós éramos mais ligados e hoje eu não vejo essa molecada. Eles estão ligados na tela, né? Eles estão ligados no celular. É diferente, né? É bem diferente. Nossa geração aí, eu sou da década de 80, a gente não teve esse costume. Vamos primeiro pensar, pessoal, nós somos homo sapiens da caverna. Nós somos seres nômades. Nós somos seres ativos, que antes, para comer uma fruta, tinha que subir a árvore. Que passava períodos de escassez. Que depois, para comer uma carne, tinha que caçar, fazer uma fogueira. Hoje, o que a gente vive? Um ambiente obesogênico. Cômodo, né? Muito cômodo. Eu consumo e não gasto. Essa conta não vai fechar.
É um balanço energético, você gasta em caloria, em calor, e você consome em caloria. Será que esse balanço é positivo? Então eu vou estocar. E eu estoco em forma de triglicéride. Por isso que você, nos seus exames aí, se tiver triglicéride elevado, o triglicéride é a foto do paciente. É a foto do quanto ele consome e o quanto ele gasta. Glicose, uma molécula de gordura, que é a nossa maior fonte energética. Então, um atleta, por exemplo, de ponta, ele tem triglicéride de 30. Mas eu já cheguei a pegar pacientes com triglicéride acima de 400, 1.000, 1.500, risco iminente de pancreatite quando o triglicéride... Então, pessoal, o jovem, ele quanto mais precoce, porque a gente não tem educação alimentar nas escolas. Não, nem em casa, eu vou te falar a verdade, não é? Então, hoje é muito mais fácil você pedir um iFood. Então existe um ambiente obesogênico. Nós vivemos num ambiente que o gasto energético é no dedo, no celular. É nas telas, aumentando muito a ansiedade, o tempo de resposta. Na nossa época, eu esperava o gibi do Maurício de Souza. Nossa. Eu tinha que ficar esperando o carteiro chegar. A nossa ansiedade era essa, né? Era a banquinha, né? Esperar chegar, esperar. Hoje você tem... Se você não responde uma pessoa no WhatsApp, isso já gera ansiedade. Verdade. É verdade. E essa ansiedade, ela pode ser... descontada no alimento palatável. É uma geração dependente de dopamina. Vídeos curtos, videocassetadas Dedinho curtas, rapidinho, pornografia, entendeu? É dopamina, estimulação. Então, é vapor, nicotina rápida no cérebro. Então é uma geração totalmente dependente de pequenos estímulos, viciados em dopamina. Então, pessoal, pelo amor de Deus, estudar 1 hora de atividade física por dia, os jovens. Se você tá vendo que o seu jovem, né, converse com ele. Também não fique martirizando o jovem todos os dias no momento sagrado, que é o momento da refeição. Converse com ele, fala, vou te levar no especialista, porque você tá comendo errado, você tá tendo um estilo de vida errado. Será que você vai ter uma linha de tempo na Terra mais curta do que a minha, porque você não faz nada certo. Você fuma até dentro do quarto, que o vapor não fede, né? Não fede, é verdade. Você fica no computador o dia todo, você usa o celular o dia todo, não faz atividade física. O Colégio Americano, Silvia, de Cardiologia e Pediatria, eles se reuniram falando que é obrigatório todo jovem, toda criança e adolescente fazer 1 hora de atividade física por dia. 1 hora por dia de atividade física. Não é atividade recreativa não, Bia. É atividade física contínua ali, educador né? físico, controlada, porque o exercício físico é fundamental. Outra coisa, a criança ou adolescente precisa dormir mais. Dormir 9, 10, 11 horas por noite. Dormir mais cedo, o período do pico de produção do GH, que é o hormônio de crescimento, ocorre 10 horas da noite. Os adolescentes estão dormindo meia-noite, gente. Não vai ter estatura suficiente, não vai ter saúde. E isso vai cobrar lá na frente. Então eu tô no caminho certo com meus filhos, viu? Falando em GH, é meu sonho de conseguir. Tem que ser sincera, né, amiga? A vida inteira eu fui, né? sempre falou, A gente estuda bastante sobre o GH, que é um hormônio de crescimento, e ele é um hormônio regenerativo, né? Isso. Se o paciente tem indicação, somatopausa, baixas de níveis de GH, dorme mal, né? Primeiramente, você tem que modular o sono desse cara. O cara chega com IGF-1 lá no chinelo. A produção do GH é no fígado, né? O IGF-1 é produzido no fígado. Mas ele precisa dormir bem. Se ele dorme mal, a produção de GH dele é baixa. Outra coisa, esbranquecimento precoce dos cabelos. Se o cara é grisalho mais cedo, certamente ele tá com níveis de GH mais baixo. Mas pra mulher, infelizmente, Bia, ele não tem uma potência anabólica, né? Pensando ele como hormônio anabolizante. Ele é um dos hormônios anabolizantes, né? Ele não tem uma potência anabólica quando é usado em homens, quando é usado em homens. Então, assim, vou te frustrar, sabe? O GH pra mulher... Não seria indicado pra mim. O que eu indico muito o GH no consultório? Mulheres que têm lesão de ombro e não tem melhora, porque ele é um hormônio regenerativo. E ele dá um estímulo de colágeno sim, só que o problema é que ele é um hormônio proliferativo celular. Se você tem uma célula errática, você pode crescer ela e virar um câncer, né? Então é uma faca então de não é só o bom, vem o ruim também, senão dosado. O especialista, ele tem que ter esse poder de
análise de equilíbrio. Ó, você não pode usar porque você tem história familiar de câncer, você pode desenvolver, você tem um hábito de vida totalmente inadequado, você fuma, você bebe demais. Ele é um hormônio insulina-símile, ele não pode ser usado, por exemplo, perto de carboidratos, ele é usado à noite. Então, um paciente que come muito no jantar, com muito carboidrato simples, macromoléculas vazias, ele não pode ser usado, ele não combina com, por exemplo, com álcool. Então, o paciente tem que ter uma base muito bem feita nos exercícios. E uma disciplina, e uma disciplina, porque ele vai usar um hormônio que ele pode ter uma via de mão dupla. Olha aí. Doutor Frederico, a questão da menopausa, vou voltar lá da menopausa da mulher. A questão das proteínas, ela também tem uma baixa em cálcio, em vitamina D. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E a questão também de músculo esquelético também. Perfeito. A gente falou vou fazer 3 em 1. A gente falou muito do poder do estradiol nas doenças degenerativas, na plasticidade neuronal, na proteção cardiometabólica, mas a gente não falou também a atuação do estradiol no sistema músculo-esquelético. A paciente que vai ter menopausa precoce, ela vai ter osteoporose precoce. Então ela vai precisar muito bem ser acompanhada. E a pior das menopausas, Silvia, é a menopausa cirúrgica. Quando a mulher tem alguma coisa nos ovários, ou tira o útero e retira os ovários ao mesmo tempo. Essa é a pior das menopausas, é quando a mulher mais sente e tem os efeitos tanto no músculo esquelético quanto no osso. O metabolismo da glicose é determinado pelo estradiol e o glicogênio ele vai para o músculo. Então, quando eu não tenho metabolismo de glicose mais otimizado e eu vou perdendo massa muscular com maior facilidade. E o músculo é reserva de saúde, Bia. Se eu não tenho o músculo ele reveste o osso. Se eu não tenho o músculo, o osso vai ficar cada vez mais frágil. E a Silva foi pontual numa coisa que eu vou ter que falar aqui. As proteínas nas refeições. Então quer dizer que a capacidade de síntese proteica diminui, é claro. O estradiol, ele é o hormônio master, ele é anabólico, ele produz... dentro do músculo vai existir células satélites. A mulher grávida, como ela produz muito estradiol, ela vai ter mais produção de células satélites no músculo. Então, melhor ela treinar no período da gestação e no pós-parto. É o momento áureo para ela ganhar massa muscular, porque a produção de células satélites dentro do músculo é maior. E quando que ela começa a perder essa massa muscular? E assim, quando que ela... o que ela pode fazer para repor um pouco essa massa? Eu acho que desde a hora que ela nasceu, porque... é o tal dos óvulos aí que vai... Então, vamos lá. Mulher que está no menacme, idade reprodutiva, aproveite que você tem estradiol, aproveite que você tem progesterona. Não fica focado em testosterona, não. Se você usar testosterona, ela vai converter em estradiol via aromatase. Já na corrente sanguínea, a testosterona que você usar já vai ser convertida em estradiol. Então, procure produzir músculos durante a sua vida. Procure ter reserva de saúde. O paciente que vai morrer de doença renal, cardíaca, hepática, ele vai entrar em caquexia antes de morrer. Né? O paciente oncológico, ele perde a massa muscular primeiro, que seria a reserva dele. Sim. Então aproveite o momento reprodutivo para você fazer exercícios resistidos, seja na água, na natação, seja na musculação. Aproveite para você pulverizar proteínas em todas as refeições, que é o cimento para esse músculo. Nós precisamos de proteína para síntese proteica. A mulher treina, mas faz dieta restritiva, faz jejum prolongado. Você tá vendo o tanto de assunto que a gente pode abordar aqui nesse programa. Jejum prolongado é danoso para a saúde. Doutor. Essas dietas restritivas não é só a obesidade que vai gerar menopausa precoce. O outro oposto, a dieta restritiva, a mulher que fica 4 horas na academia, ela vai ter menopausa precoce, envelhecimento precoce. Então, pessoal, o que resta-nos é o equilíbrio. Nem 8, nem 80, né? É o equilíbrio. Então, aproveite a idade reprodutiva para você pulverizar proteínas, ter ganho de massa muscular, fazer atividade resistida. Doutor Frederico, e daí na questão de alimentação? O que a mulher tem que comer? Como que ela deve se alimentar? O que ela tem que ingerir para ter uma menopausa, assim, né? Mais controlada, mais... Perfeito, a gente tem que estimular as mitocôndrias, seja na atividade física, né? Isso é fundamental, né? A mulherada vai ter que começar a treinar. Infelizmente, o metabolismo basal dela tá caindo. É claro, ela tem muitos sintomas. A Bia perguntou sobre isso. A mulher chega muito sintomática, ela vai
ter que fazer um check-up, uma avaliação, uma mamografia, ultrassom transvaginal, não tem histórico de câncer, nunca tive um câncer hormônio dependente, você vai estar apta a usar a terapia de reposição hormonal. Então, até para dar disposição, porque a mulher tá sem progesterona, Bia, ela não vai estar dormindo. Eu queria falar dessa progesterona, ela não vai estar dormindo. A mulher, meninas que com mais de 38, 39 anos, que usaram muito anticoncepcional na vida, usou hormônio exógeno. Então vamos lá, você começou a ter falha de indução de sono. O seu sono não tem qualidade mais. Gente, por que eu não tô dormindo tão bem? Porque você parou de produzir, diminuiu a sua produção de progesterona noturna. Gente, então eu tô sem, tô zero. Eu tô usando até remédio meu marido natural. Me incomoda. Isso. E aí, onde que a mulher vai parar? Onde que a mulher vai parar sem dormir? Eu durmo 4 horas Onde por que ela vai dia. parar? Ela vai parar no psiquiatra. É estresse, é remédio antidepressivo. Ela vai parar no Zolpidem, que é um medicamento hipnótico. A mulher sai da rua aí sem saber pra onde ir, ela tá hipnotizada. É verdade. Ela usa quetiapina, que é um medicamento que amitriptilina, que aumenta a voracidade alimentar. Aham. Os psicoterápicos. O alprazolam, a mulher acorda grogue, o raciocínio cognitivo vai começando a piorar muito mais. Vai assombrando. Você tá entendendo? Então, assim, começou a ter déficit de sono, procure um especialista. Talvez você tá com déficit de progesterona. Aí, voltando lá, a gente tava falando do quê? Da questão da disposição. alimentação. Eu também. Então, o treino. Como que eu vou ficar cobrando do treino de uma mulher que não dorme? Ela tem que ter um sono regenerativo. Não tem disposição nenhuma, né? Ela não tem disposição. Então, depois da terapia, aí ela vai ter uma disposição melhor. E aí a gente vai organizar. É sempre assim que eu faço no consultório. Primeiro a gente analisa todos os exames. A gente vai observar se ela tem a condição de usar. Se o risco-benefício, os benefícios superam os riscos. Aí a gente entra com a terapia bioidêntica de estradiol e progesterona. E aí eu vou estimular essa mulher a treinar e aí partimos para a questão alimentar. A questão alimentar é fundamental para nutrir as mitocôndrias, a proteína, o horário das refeições vão ter que ser muito bem organizados. A disciplina alimentar da mulher vai ter que ser muito organizada. Quais são os alimentos que vão ser ajudadores da mulher na menopausa? Os verdes, rúcula, agrião, espinafre. Liberação brócolis, essas coisas tudo. Principalmente os crus. Lavar bem, né? Eles têm liberação de tetrahidrobiopterina nas artérias e libera óxido nítrico, coisa que o estradiol faria. Sim. Vasodilatação, a gente falou no começo do programa. Então, abuse dos verdes. Para temperar esse verde, vinagre de maçã orgânico, ácido málico. Então, 2 colheres de vinagre de maçã. 1 colher de azeite extra virgem, antioxidante poderoso das oliveiras, né? O óleo que Cristo usava, né? Então, azeite, verdes, o abacate tem ômega 9. Cardioprotetor. As castanhas oleaginosas, também rico em oleico, cardioprotetora. O cacau, o flavonol do cacau, ele é vasodilatador. E as frutas vermelhas. Não é à toa que tem mulher que tá aí tomando chá de amora. Adoro! Aí tem um pezão de amora. Entendeu? As frutas vermelhas também têm resveratrol, são vasodilatadoras. Então esses alimentos são alguiados. É claro que chá de amora, pessoal, não vai controlar nem 10% dos seus sintomas. Não, amiga, tira o chá. Não, não tomo chá, não. Eu como só amora. Porque tem em casa muita... tem um pé de amora. É um mini pé de amora que tem as amoras desse tamanho. Sim, tem muita mulher que vai ter os sintomas e não procura especialista. Ela acha que ela é a culpada, ela tem que resolver. Aí começa os chás, as raizeiras, e aí fica arrastando os sintomas. Deixa eu te perguntar, né? A gestrinona. A gente falou um pouco da progesterona, a gestrinona. Muita gente, porque hoje tem muita moda, né? Assim, você parece que muito realista, né? Tá aqui com a gente, doutor Frederico. Então, assim, você não vai mentir. Tem muita gente que vai... tá na moda o ovo, né? Vamos comer bastante ovo. Aí amanhã já não tá na moda o ovo mais. Vamos comer a pasta de amendoim. Vamos, né? Aqui o óleo de coco e tal. Tem muita dieta da moda. Nós vamos falar, eu vou vir aqui de novo em Rio Verde só pra gente falar de dieta. Então você vai ter que vir mesmo, agora né? nós vamos falar eu vou vir. Agora nós vamos falar da gestrinona. Gestrinona, ela então, é boa ou ruim? Vou falar sobre ela. A gestrinona, ela foi desenvolvida na década de 90, é um progestágeno, é um progestínico, ou seja, um derivado da progesterona. E ele é um derivado sintético. Então,
ela, pelo amor de Deus, pessoal, você não tem chave fechadura para hormônios sintéticos. Começa aí. E a gestrinona, ela foi desenvolvida como um progestínico anti-estradiol. Por quê? Ela foi desenvolvida para tratamento de endometriose, miomatose uterina, que são estimulados pelo estradiol. O estradiol é um hormônio proliferativo, um hormônio anti-apoptótico, protege as células, mas também prolifera endométrio. E a endometriose é endométrio, focos de endométrio fora do útero. Por isso que a mulher tem muita dor abdominal. Então a gestrinona, uma progesterona de primeira geração, nós já temos progesterona de quarta geração no mercado. Então tá muito E aí vem um cara daqui do Brasil, não vou citar nomes, que inventa um implante que é o implante do milagre, com gestrinona. Porque a gestrinona, ela tem um poder androgênico anabólico. Ela tem um pequeno poder anabólico. A gente tem que falar sobre a molécula. Só que o problema da gestrinona é que ela é anti-estrogênica, anti-estradiol. Eu acabei de falar os que benefícios. O estradiol está relacionado com mais de 2.000 reações no organismo. Por isso, quando a mulher coloca um implante de gestrinona, primeira coisa que eu faria pergunta para algum implantador de gestrinona: qual a meia-vida? Qual a biodisponibilidade? Quanto que tá caindo no organismo da Bia diariamente de gestrinona? Ninguém sabe. Outra coisa, não é liberada pela Anvisa. Ela não foi liberada pela Anvisa. Pois é, e passa um comprimido intravaginal. Ela não foi liberada pela Anvisa na forma de implante hormonal. O único implante liberado pela Anvisa é o Implanon, que também é um anticoncepcional sintético, mas é o único liberado pela Anvisa. Outra coisa, por que é tão caro? Por que é tão caro o seu chip, cara? Por que é tão caro? Por que é tão cara essa gestrinona? É uma gestrinona da década de 90. Pelo amor de Deus. Então, um hormônio antiestrogênico não está indicado, é contraindicado o uso da gestrinona na menopausa. Na menopausa não é totalmente contraindicado. Ele é um hormônio antiestrogênico. A mulher tá sem estradiol, gente. Aí eu vou dar um antiestrogênico e ainda associo com testosterona, né? Aí como que a mulher chega lá no meu consultório? Pressão alta, perfil lipídico todo destruído, porque o fígado vai sofrer. Quando seu perfil lipídico explode, seu LDL, colesterol ruim, sobe, o HDL baixa, tem algum fator exógeno atrapalhando o seu fígado. Outra coisa, queda de cabelo. A pele e o cabelo tá totalmente relacionado com o estradiol. Pele, cabelo e unha, né, também. Totalmente relacionado com o estradiol. Por isso que a mulher fica com a pele seca na menopausa. Vagina seca, pele seca. Então ela precisa do estradiol. Fred, eu me embesunto de hidratante, minha pele não consegue voltar ao normal. O meu olho está seco. Oftalmo manda a mulher pra mim, porque os colírios já não dão mais. Ela não consegue lubrificar o olho dela mais, os olhos, por conta da falta do estradiol. Aí eu vou usar um hormônio anti-estradiol, que vai aumentar a inflamação dessa mulher, aumentar a acne e a parte cardiovascular, aumentando o colesterol ruim, diminuindo o colesterol bom, que é o HDL. Como é que vai ficar essa mulher na parte cardiovascular? Pelo amor de Deus, pessoal, vamos estudar fisiologia. Gente, tem que estudar mesmo. Em volta do coraçãozinho, doutor. Ô, doutor, a gente tá terminando aqui o programa, mas eu queria que você fechasse com a seguinte informação pro nosso ouvinte aí. A mulher quer se cuidar. Ela tá lá, acordou agora, ouviu o seu programa e falou: nossa, né? Programa maravilhoso e tal, eu quero começar a me cuidar. Como é que ela faz isso? O início de tudo. Ela tá lá dentro da casa dela, ainda não foi no seu consultório e tal. Não, eu quero hoje, eu não quero amanhã. Ela começa a se cuidar como? Primeira coisa, identificar os sintomas. Sono ruim, disposição ruim, queda da vontade de viver, queda da vontade de libido, depressão, perda da memória, perda do raciocínio, medo. O estradiol é relacionado com a coragem, mulherada. Vocês têm muita coragem, até mais do que homem. A mulher vai perdendo a coragem de enfrentar a vida. Medo, um trovão, a chuva, não sai de casa, pelo amor de Deus. Tadinho do meu filho, não pode ir, né? Vai acontecer uma tragédia. Então, o estradiol, ele banha, ele plastifica, ele é neuroprotetor. Então, começou a ter sintomas. Opa, eu tenho sintomas. Eu vou no especialista que vai analisar os meus sintomas e não os meus exames complementares. Fui num especialista que ele nem quis me ver, ele só pediu o exame. Ele só analisou o exame, pelo amor de Deus. Tô entrando na menopausa. Quem que fala que esse laboratório é fidedigno? Eu te falei, a testosterona de um atleta é baixa porque tá na célula, tá no intracelular. Você não mede, você mede pela clínica do paciente. Então, procurar o especialista. Outra coisa, começar a ter mudança de hábitos de vida. Essa mulher tá com mais de 40 anos,
anos, ela vai ter que começar a fazer atividade física. Como que ela vai começar do zero? Ela precisa de uma liberação de um especialista. Você não pode começar a treinar. Tô parada há 20 anos. Vou começar. Teve uma menina que foi fazer um spinning e foi internada por perda de. Por rabdomiólise. Ela perdeu tanta massa muscular na hora do spinning que ela teve uma lesão renal, né? Ela não treinava, foi fazer uma aula de spinning, foi internada por perda da função renal, porque muita mioquina também é prejudicial. Então, pessoal, primeira coisa, organizar sua vida, organizar disciplina alimentar. Eu não posso ficar envolvida com ultraprocessado, palatável. Eu não vou ficar envolvida com comida. O homem colocou a mão na comida, virou merda. Eu vou comer comida do hortifruti, onde tem alimentos naturais. Colocou a mão na comida, pelo amor de Deus, vai inflamar seu intestino, gera uma cascata de inflamação, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas. Então comece a ter um tripé de saúde. Saúde laboral, ok. Tem mulher que só trabalha. Ela não pensa na saúde física e na saúde mental dela. Ela nem para pra ir ao banheiro, né? Ela não para pra ter saúde mental e espiritual, a base do tripé. Saúde física, saúde mental e espiritual. Então tem que começar a ter, nesse 2024, um triângulo equilátero da minha saúde e contratar um copiloto. Colocar um GPS nessa máquina. Você, mulher, você é um Boeing 747. Você é uma Ferrari. Precisa de um guia. Precisa de um GPS. Olha aí, gente, falou tudo. E aonde que a gente te encontra, doutor? Primeiro no Instagram, né? Instagram, @Dr. Nacruti. Nacruti, se colocar NACRUTH, Nacruti, já vai me achar. E no Instituto do Aparelho Digestivo, no Marista, perto do Shopping Bougainville, é onde eu faço a parte de nutrologia feminina. Entrou no seu Instagram, já vejo os contatos, tem tudo. Tem o APMI da minha secretária, a Patrícia, vai estar lá no Zap. Manda o Zap. Já vai direcionar direto. Já vai direto no Zap, melhor do que ligar, porque às vezes ela tá muito ocupada. Mandar o Zap e marcar a sua consulta com um especialista que vai cuidar de você de verdade. Olha, eu vou te falar, a gente vai trazer ele aqui mais vezes para ele se animar e às vezes vir atender em Rio Verde aí 1, 2 vezes na semana, uma vez no mês. Quem sabe? Tem uma salinha ali que eu uso só de vez em quando. De repente ele vem. Mas enquanto isso, entra no Instagram, vocês vão adorar, gente. A entrevista foi maravilhosa. Nós temos ótimas referências dele, né? Sim, e nós vamos trazer ele de novo. Já agendei aqui pra família inteira. Ele já falou, sexta-feira eu já vou conversar aqui. Sexta não dá, porque são 4 lá em casa. Então, é muita gente, viu? Doutor, quero agradecer a sua participação, doutor. Foi maravilhoso te conhecer. Você realmente é ótimo. Extremamente didático. Sempre que tiver em Jataí, dá uma ligadinha aí pra Silvélia. Tô passando por aí. A gente arruma um jeito e você passa aqui pra falar com a gente. Vai ser fantástico da gente fazer os programas, principalmente assim, finais de semana, sexta ou sábado, que eu desço pra ver meus pais e a gente consegue alinhar tudo. Vai ser um prazer falar pra essa população maravilhosa de Rio Verde. Olha aí, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Beijo, galera, e até mais.